que será que aconteceu com o Padre Pio, que o guardião o superior do convento precisou sair em defesa do Padre Pio? E como acontecia coisas com o Padre Pio, coitado. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. A história de hoje que nós vamos ver também tirado do livro Tcheska, que tem um livro fantástico. A gente está praticamente lendo o livro inteirinho juntos aqui com vocês. É maravilhosa. Me mostra as vicissitudes que passam um santo e as dificuldades. É uma coisa tremenda, tremenda. Bom, mas antes eu queria novamente explicar. Eu lamento que eu estou sendo meio repetitivo aqui com vocês, que estão, já falei na parte da manhã, mas eu quero falar de novo a respeito do escapulário do escapulário de Nossa Senhora do Carmo do Padre Pio, que você pode ligar para 0800 006 1223 e pedir o seu escapulário gratuitamente. Gratuitamente. Você vai receber o escapulário, uma oração e as instruções de como se deve portar o escapulário. Tá claro? Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Agora, os filhos protegidos, os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que fazem uma colaboração igual ou superior a R$2 por dia, ou seja, R$60 por mês, esses não precisam telefonar, tá certo? Para a gente poder desafogar a nossa central telefônica e dar chance para os outros. Então, vocês vão receber por correio. Fiquem tranquilos, pode demorar um pouquinho por causa da greve de correio, não sei mais o quê, mas vocês vão receber. Aí os outros vão dizer, mas e eu que dou 30, dou 15, dou 10, o que eu faço? Aí não tem jeito, eu não consigo atender todo mundo assim, porque senão os custos ficariam elevadíssimos, né? E às vezes o correio, só tarifa já é uma coisa maluca. Então, eu queria pedir muito a vocês que que não se encontram nessa categoria, que ligassem para o 0800 006 e peçam 006 1223, perdão, não falei pela metade, e peçam o seu escapulário. Todo mundo pode pedir, mesmo quem não é filho protegido do Padre Pio, tá claro? Eu estou esclarecendo isso porque volta e meia tem perguntas de pessoas que não entenderam bem o mecanismo. Por que eu resolvi mandar por correio? Eu não ia mandar pelo correio para ninguém, mas depois isso deu uma tal confusão na nossa centralzinha de atendimento aqui que eu então falei, não, para esse vou mandar por correio, fiz o cálculo lá, bom, para esse tem dinheiro para a gente mandar pelo correio e com isso nós vamos aliviando um pouco e vocês todos que precisarem telefonar, ligam com uma certa tranquilidade e conseguem falar, tá bom? Pessoal, não esqueçam de darem seu like aqui, porque isso é muito importante. Muita gente fica conhecendo o Padre Pio por causa de nós subirmos no ranking ali do YouTube, né? Muita gente que nunca tinha ouvido falar do Padre Pio, muita gente que acaba mudando de vida por causa do Padre Pio, né? Então não esqueçam isso. Não esqueçam também de fazer uma inscrição. Você inscrevendo-se no canal, porque tem 60% dos que estão me assistindo hoje não são inscritos no canal. Isso é uma pena, né? Eu gostaria muito que você se inscrevesse, sabe por quê? E acionasse o sininho. Até porque é a condição para você poder ganhar o escapulário gratuitamente, né? Poder telefonar depois e pedir o escapulário. Mas, melhor do que isso ainda, é que na hora que você inscreve-se e aciona o sininho, o seu nome e as suas intenções são incluídos na missa da próxima quinta-feira, tá certo? E todo mundo com quem você compartilhar também será inscrito na missa da próxima quinta-feira. Isso posto, nós teremos a festa do Santo Padre Pio. Santo Padre Pio. Portanto, é um mês muito importante para nós fazermos apostolado, para nós falarmos do Padre Pio, nós espalharmos o Padre Pio por toda parte. É muito importante esse mês, né? O Padre Pio, nos anos passados, no ano passado, esse mês foi muito importante porque a gente vê que houve uma graça especial nesse sentido. Este ano, tudo indica que não vai ser possível fazer a missa solene que nós fizemos no ano passado, que tinham mais de 700 pessoas. Não, tinham mais de 1.300 comunhões nós tivemos, né? Foi uma coisa assim. Portanto, tinha muito mais de 1.300 pessoas, 1.500 pessoas.
Enfim, foi uma coisa maravilhosa. Foi possível conhecer vários de vocês. Isso aqui, para mim, é uma alegria. De repente aparece, eu sou a dona fulana, que eu só conheço ali, olhando o comentário, eu vejo lá a fotinho dela, pequenininha, né? Mas a gente vai decorando muitos nomes que a gente vai lendo, né? Então, de repente, ver ao vivo é tão bom, né? E até porque, como eu digo, né? Família precisa se encontrar, família precisa conhecer, família virtual é um negócio que não pode acontecer. E nós, do ponto de vista espiritual, nossa família está intacta, está crescendo, está uma maravilha. Do ponto de vista pessoal ou presencial, como se fala hoje, eu não gosto muito dessa palavra, a nossa família precisa ter ocasiões de se encontrar. Não vai ser possível, tudo indica que não vai ser possível, mas vamos nos preparar, né? Provavelmente vão sim fazer uma missa, como foi feita no dia 23 do mês passado, né? Vamos fazer também online e tudo mais, mas é uma tristeza a gente ter que olhar para a igreja e ver a igreja assim, toda desdentada, vazia, né? Uma pessoa com 1,5 metro de diferença do outro, outro banco vazio, é uma tristeza. Quem sabe o Padre Pio faz um milagre até lá e libera, as igrejas são liberadas de uma vez para ter missa à vontade, etc. Quem sabe? Mas vai ficar em cima para avisar, mas eu avisarei, né? Então não esqueçam. Então vamos começar hoje com uma história muito interessante do Padre Pio e que ele conta esse fato que o Olívio Chesca narra aqui. Ele diz assim: em meio a toda a euforia causada pela imprensa ao relatar pela primeira vez sobre o frade estigmatizado, imagina, até aí ninguém sabia quem era ou o que acontecia, havia alguém que naturalmente não podia ver com bons olhos a explosão religiosa trazida pelo Padre Pio. Quem era esse alguém? Era o espírito das trevas, era o demônio. Quando descobriram o Padre Pio, o demônio queria de todas as formas esconder o Padre Pio. E o negócio começou a correr de boca em boca. Como vinha fazendo há tempo, voltava a pôr em campo com redobrado furor todo o seu potencial bélico. Procurava criar confusões e confrontos entre o clero e até dentro da própria ordem dos capuchinhos. Olha, ele criou uma divisão, uma cisânia, uma coisa tremenda, todo mundo. Aí começa a aparecer os que dizem que o Padre Pio é santo, os que não é santo, uns que dizem que as 5 chagas ou as 6 chagas que ele tinha, né, eram fraudulentas e que ele queria se mostrar, e o Padre Pio era o oposto disso. Imagina o que foi. Quando os jornais começaram a falar nos estigmas do Padre Pio, e essa notícia atraiu multidões ao convento, escreve o Padre Guardião, na época o Padre Paulino, né? Muitíssimos, inclusive alguns padres do lugar, comentaram que a situação se devia à badalação feita pelos próprios frades que, para poderem exibir o Padre Pio como quem abre uma loja de novidades para faturar. Ora, isso é uma verdadeira calúnia. Quer dizer, entre eles, mesmo, não, o Padre Pio existe apenas para poder chamar atenção para o convento aí, né? Quer dizer, e faturar. Meu Deus, quem diz isso? Nós que já conhecemos o Padre Pio, né, há tanto tempo, graças a Deus, aos nossos contatos diários aqui, a gente fica indignado quando a gente vê uma coisa dessas. O superior da ordem, Padre Benedetto, intuíra o perigo. Para coibir de antemão eventuais indiscrições, escreve ao superior do convento, então é o superior da ordem dos capuchinhos, escreve ao superior daquele convento, São Giovanni Rotondo, proibindo a fuga de qualquer notícia, mesmo confidencial, não podia ter vazamento, como se diz hoje. E o faz com ameaça de pecado grave a quem desrespeitar a determinação. Portanto, ele usou os poderes do voto da obediência. Não é brincadeira. Então, vazou, pecou. Pecado contra a obediência. O voto de obediência. Conhecendo sobejamente a psicologia das massas e o perigo do fanatismo, que acabaria levando a uma espécie de canonização popular ainda em vida,
determinou que todas as bandagens, a luvinha, os curativos que o Padre Pio tinha, que eram tremendos, porque estavam continuamente sangrando, que todas as bandagens usadas pelo Padre Pio fossem queimadas imediatamente depois de usadas. Meu Deus, quanta relíquia foi embora aí. Mas ele tinha medo realmente da questão do fanatismo, né? O fanatismo, quando ele diz aqui, fanatismo são aqueles exagerados que inventam coisas, inventam mentiras, fazem qualquer coisa, né? Porque fanatismo é um amor exagerado por algo que não merece. Ninguém é fanático por Deus. Deus é um amor totalmente merecido, né? E no caso do Padre Pio não seria fanatismo também, mas havia uns que inventavam e faziam fanatismo em torno do fato. Também proibiu a divulgação de fotos em que aparecessem os estigmas. Olha, isso o Padre Benedetto, que era diretor espiritual dele, ou era confessor dele, enfim. Eu sempre confundo o Padre Agostinho com o Padre Benedetto, mas enfim. Também proibiu a divulgação de fotos em que aparecessem os estigmas. Exigiu que não se falasse nos seus febrões. Padre Pio tinha febre de arrebentar termômetros, chegava a 50 graus de febre, sabe o que é isso? Coloca o chuveiro a 50 graus para você ver como já fica quente o negócio. Não se falasse dos seus febrões e não se divulgassem notícias de curas a ele atribuídas. Quer dizer, ele falou, olha, esconde o Padre Pio. Foi essa a ordem do Padre Benedetto. Nem mesmo se publicassem as conclusões a que chegaram o Dr. Festa. Quem era o Dr. Festa? Era um médico que foi mandado para fazer como se diz, uma perícia no Padre Pio e que afirmou, né, deixou todo mundo decepcionado, os que torciam para que o Padre Pio fosse falso. Ele afirmou que os estigmas do Padre Pio eram de origem não explicável cientificamente, portanto, eram sobrenaturais. Né? E o Dr. Festa ficou um grande amigo dele, foi importantíssimo depois na questão da Casa Solieve de La Sofferenza. Mas o Padre Benedetto não quis nem que se publicasse essas conclusões, que eram muito sérias, de uma pessoa renomada, um cientista, porque ia dar confusão. Apesar das proibições, Padre Benedetto sente que a situação escapa ao seu controle. Nem podia ser de outra forma, com a imprensa de muitas partes da Itália tocando suas fanfarras nos mais vários acordes. Imagina, a imprensa querendo vender jornal, faz qualquer coisa, né? Coloca as maiores aberrações de manchetes, às vezes, para vender. Então, não estou dizendo que todas são assim, mas Bonaparte. No entanto, mesmo sem culpa, o superior terá bem logo de pagar por isso. No dia 5 de julho de 1919, foi destituído do cargo e substituído pelo padre Pedro de Isquitela. Com essa, tiraram o padre Benedetto de superior da Ordem Capuchin. Olha só. Com essa decisão, ficava clara a discordância da maioria dos integrantes do governo provincial da Ordem, né, com os fatos totalmente fora do normal que se dizia ocorrerem com o Padre Pio. É bom lembrar que nessa época a Itália passava por uma forte onda anticlerical por parte de certas elites e autoridades, inclusive, e que se sustentava num pensamento racionalista, que mais tarde chegou às casas religiosas e aí estão até hoje. Exemplo notório foi o padre Agostinho Gemelli, o mesmo que acusaria o Padre Pio de farsante com problemas mentais, que aparece muito no filme, naquele filme do Padre Pio, o famoso, o mais antigo, que é o da Rádio Televisão Italiana. Bom, mas a punição do superior, Padre Benedetto, por causa de sua ligação com o Padre Pio, não termina aqui. Foi-lhe retirada a função de diretor espiritual. Olha que barbaridade. Com a ordem de entregar o próprio diário em que anotava dia após dia a história de seu dirigido.
Quer dizer, uma invasão fenomenal, porque o dirigido ele fala quase em esquema de confissão, não é uma confissão, não envolve segredos de confissão, mas ele está abrindo a alma com o seu diretor espiritual, ele está dizendo o que ele sente, as tentações, muitas vezes, as dificuldades, etc, etc, etc. E o diretor espiritual notava, no caso do padre Benedetto, notava num diário. Obrigaram ele a dar o diário, a entregar o diário para ser revisado. É um negócio fenomenal. Embora se tratasse de uma determinação muito questionável pelo fato de desrespeitar a relação confidencial do Padre Pio com seu diretor, Padre Benedetto aceita serenamente a ordem, a obediência, que ele ensinou para o Padre Pio, ou o Padre Pio ensinou para ele, né? E encerra para sempre o capítulo desta atividade. Foi aqui que acabou a direção do Padre Benedetto em relação ao Padre Pio por obediência. Tão radicalmente que, durante 20 anos, ele morre em 1942, não voltará nunca mais a ver o seu dulcíssimo e caríssimo Piuccio, como ele chamava o Padre Pio, né? Que é o diminutivo de Pio. Olha só que coisa tremenda, né? Quer dizer, ele foi arrancado de parte do Padre Pio e morreu 22 anos depois, né? 20 anos depois de ser afastado do Padre Pio. O que esse homem deve ter sofrido? O que o Padre Benedetto deve ter sofrido? Eu não tenho dúvida de que o Padre Pio ganhou o céu para ele, eu não tenho a menor dúvida. O novo provincial tenta tomar as rédeas da situação. Em reunião com seus conselheiros, articula um plano para conter o ímpeto da devoção popular a partir do convento. Nesse sentido, envia uma carta severa ao superior da casa do convento, guardião do convento, Padre Paulino, cobrando-lhe mais cuidado no vazamento de notícias confidenciais dos religiosos aos leigos e o ilícito comércio de objetos ligados ao Padre Pio. Bom, que devia ser ridículo, não era nenhum super bazar de venda de lembranças, souvenirs, etc, etc. Estava começando a ser conhecido e tudo mais. Bom, a resposta do padre Paulino vai no mesmo tom. Ele diz: é possível que algum devoto se tenha gabado de sua amizade com o Padre Pio e com os frades. Mas que culpa temos nós disso? Porque se alguém foi falar, eu sou amigo dos frades de São Giovanni Rotondo, o Padre Pio, meu amigão, falo com ele a hora que quiser, conheço a sala dele, entro lá na hora que quiser, etc. Ué, que culpa tinham eles se alguém fazia isso? Né? Eles iam ser condenados por isso? Quanto aos paninhos embebidos de sangue, ele dizia, ele dizia, se muitos se gabam, está aqui. Se muitos se gabam de sua amizade conosco, não será pela eterna vaidade do mundo que penetra em toda parte? Quanto aos paninhos embebidos de sangue, não me constam que tenham sido dados a alguém para guardar, pois tenho certeza de que o próprio Padre Pio os lava, não permitindo isto nem sequer a nós. O Padre Pio lavava as próprias ataduras, que ficavam cheias de sangue, né? E acho que ele tinha que trocar mais de uma vez por dia, porque, né, sangrava muito. E aí estava um milagre de si já, né? Quer dizer, ele mesmo lavava. Bom, mas creio, continua a carta do padre Paulino, que defendeu ele ali com firmeza, mas creio, isto sim, que, como as nossas roupas são lavadas fora do convento, as pessoas tenham cortado de alguma camisa a parte manchada de sangue e tenham conservado. Isso podia acontecer. Aliás, ali, na minha relíquia que eu tenho ali, é um pedaço da camisa do Padre Pio manchada de sangue. Portanto, muitas pessoas podiam ter isso na época. Certas camisas velhas, às vezes, nem voltam mais, sendo substituídas por novas. Tudo isso, porém, sem qualquer ingerência dos frades. É igualmente falso
que tenhamos feito circular pedaços de hábito, de cordão, de blusões de malha, etc. Olha a que ponto chegaram as acusações. Né? Acontece que a multidão que invadiu o convento vinha armada. Não deu para não rir. Vinha armada de tesouras e cortava casulas, camisas, símbolos e até as cadeiras onde o Padre Pio sentava, na hora em que ele se afastava, acompanhado por guardas e carabineiros. Uma coisa tremenda. Nem faltaram alguns mais atrevidos, que chegaram a cortar-lhe pedaços do hábito e da capa. Nós, porém, nada tivemos a ver com isso. Mais do que preocupar-nos com tais ninharias, creio que deveríamos ter mais em conta o que acontece com o Padre Pio. Aqui ele pegou no ponto. Vocês estão aí preocupados de sumir com notícia, com paninho, de não ter comércio, não sei o que lá. Vocês não estão preocupados com o Padre Pio? Se nele se verificam sinais sobrenaturais, não devemos ficar surpresos com algum pequeno incidente que venha a ocorrer? Não, ele não está perguntando, eu li mal. Se nele se verificam sinais sobrenaturais, não devemos ficar surpresos com algum pequeno incidente que venha a ocorrer. Um homem que vê os anjos, tem as chagas, começa por aí. Né? Depois ele vê os anjos, vê Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lê as consciências. Bolas, como é que vai se esconder uma coisa dessa? Faz milagres, realiza curas. Como é que se vai esconder uma coisa dessas? Aí a gente vê qual era a perseguição, o anticlericalismo que havia na Itália, etc. Na linha de acabar com tudo que era sobrenatural e privilegiando o que era racional. Né? Quer dizer, aquilo que não é absorvível pelo raciocínio não tem a menor chance de ser verdadeiro. Né? A ciência. A gente ouviu muito isso agora. Mesmo assim, aí termina a carta dele, mesmo assim, continua o autor do livro, mesmo assim, o novo provincial continua decidido a apertar o cerco para conter as críticas que se avolumam. Além de possíveis indiscrições dos frades, teme o assédio dos jornalistas e fotógrafos. Por isso, a hora da Ave Maria, olha o que ele determinou, hein? O novo provincial lá, o padre... Onde é que está o nome dele? Vamos pôr o nome dele aí, como não? Padre... Ai, meu Deus, me escapou aqui, eu não vou perder tempo procurando aqui. Que ficou no lugar do Padre Benedetto. Né? Puxa, tinha um nome até meio basco aí. Eu não sei onde é que eu coloquei. Bom, então ele vai e diz... na hora da Ave Maria, sejam fechadas a igreja e o convento. Fica terminantemente proibido aos jornalistas e fotógrafos se aproximarem do Padre Pio. Que nenhum religioso de objetos que foram dele, e muito menos considere lícito... Não, que nenhum... falta aqui. Que nenhum religioso de objetos que foram dele e muito menos considere lícito doá-los a alguém. Às vezes, podou de uma vez. Uma coisa tremenda. Mas o padre guardião sai em defesa do Padre Pio, sai em defesa bonito, o Padre Paulino. Aí está, minha gente. É para isso que nós devemos nos preparar quando tivermos ocasiões de perseguição, ocasiões de difamação, ocasiões de que mintam, sei lá o que, etc, etc, etc. A gente sempre tem que ver o seguinte, é uma coisa santa, é um santo que está sendo acusado, como é que é esse negócio? Acusar o Padre Pio de vaidade, de querer ser badalado, de querer aparecer, né? É uma barbaridade. Um frei que vivia dentro de um convento. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. Ele ficava fechado dentro de um convento,
nos 3 lugares que o Padre Benedetto, quando o Padre Pio foi ordenado, disse que o lugar do padre exercer o seu ministério são em 3 lugares: no púlpito, no altar e no confessionário. Nesses 3 lugares. E aí o Padre Pio ficava. Não tinha televisão, não tinha etc, etc. Né? Então, minha gente, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Bom, mas é um bom critério para nós irmos. É bom nós conhecermos histórias dessas. É muito bom. Eu me despeço, lembrando vocês novamente que o escapulário está à disposição, mas vocês precisam, o escapulário está aí, tem que ligar para esse número aqui, ó, 0800 006 1223. Lembrando também que hoje à noite teremos a homilia do Padre José Henrique, às 18 horas, e às 20 horas o novo programa. Boa noite, Padre Pio. Aliás, está em português. Boa noite, Padre Pio. Sempre com um conselho para você refletir, para você pensar no dia seguinte, enfim, pensar no Padre Pio e estar com ele. Eu me despeço, fiquem todos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a maravilhosa bênção do Padre Pio, e até amanhã. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti.